nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, segunda-feira, dia 18 de outubro, e nós estamos aqui com a graça de Deus para mais uma reflexão da liturgia da palavra nas asas do Espírito. Hoje, segunda-feira, dia 18, estamos na 29ª semana do tempo comum, mas hoje a igreja nos faz celebrar, e nós celebramos com a igreja uma festa importante. Celebramos hoje o evangelista Lucas, São Lucas, que é o autor do terceiro evangelho e é também o autor dos Atos dos Apóstolos. Ele que pesquisou, era médico e que juntou tudo isso, todas as ações da igreja primitiva, e no livro dos Atos dos Apóstolos contou toda a história de Pedro, de João, também de Paulo, etc. Então hoje nós celebramos esse grande evangelista e o evangelho, claro, não podia ser diferente, é tirado do evangelho de São Lucas, capítulo 10. E aí Jesus vai enviar, Lucas está dizendo aqui que Jesus enviou os 72 discípulos para a missão. Uma missão de evangelizar. Então, é importante que nós nos identifiquemos com este envio de Jesus. Ao enviar os 72, de alguma forma Jesus estava nos enviando hoje, através da igreja, para que nós fôssemos evangelizar, anunciar o evangelho. A missão da igreja, a única missão da igreja, é evangelizar. A igreja existe no mundo, foi instituída pelo Senhor para evangelizar. Foi o testamento que Jesus deu aos apóstolos quando estava prestes a subir definitivamente aos céus. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho. Pregai a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outra tradução, ide por todo mundo e fazei com que todos sejam meus discípulos. Essa é a missão da igreja, e aqui Jesus faz um treinamento com os 72 discípulos e os envia a pregar 2 a 2. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa graça de sermos instrumentos de evangelização, que nós possamos viver a plenitude do nosso batismo, porque todo batizado é, por essência, um evangelizador, deve ser um evangelizador. Para cumprirmos fielmente o nosso batismo, é necessário que nós, de alguma forma, sejamos anunciadores da palavra de Deus. Claro, nós precisamos viver o tríplice mundo, sacerdotal, profético e régio, no anúncio do Evangelho. Nós precisamos celebrar, nós precisamos anunciar e nós precisamos viver a palavra de Deus. Isso é evangelizar. E nós precisamos saber que essa é a missão da igreja, é a nossa missão enquanto batizados. E aí, Jesus vai dizer no versículo 2, capítulo 10, versículo 2 de Lucas: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Amados irmãos, nós sabemos o quanto necessitamos de pessoas que realmente se dediquem ao anúncio do Evangelho. É preciso, claro, preencher alguns requisitos importantes, algumas exigências. Jesus vai dizer nos 3 evangelistas, nos 4 evangelistas: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, anunciar Jesus não é apenas falar, não é apenas falar coisas bonitas, muito menos decorar a Bíblia. Anunciar Jesus implica em o resultado de uma vida no seguimento de Jesus, no discipulado de Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, é necessário essas 3 prerrogativas que o Senhor coloca quando Ele nos chama.
dando-nos a liberdade de escolha se seguimos ou não. Ele vai dizer se alguém quiser me seguir. Então, nós estamos livres para decidir se ou não. Se decidimos em segui-lo, é necessário renunciar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir de verdade, seguir os passos, estar em constante unidade, intimidade com o Senhor. Por isso, o evangelista vai dizer que ele chamou os que ele quis para ficar em sua companhia. Precisamos estar na companhia de Jesus sempre. Só assim o nosso anúncio produzirá efeito, será eficaz, porque nós estaremos falando de alguém que fazemos a experiência com ele e não de ouvir dizer. E aqui Jesus vai pedir isso, que nós rezamos, que nós clamemos ao Senhor para enviar operários, porque a messe é grande. O mundo está aí necessitado de pessoas que se dediquem ao anúncio do Evangelho. Claro, nós temos muitas pessoas que anunciam com outros interesses, ou anunciam sem viver, ou anunciam para obter vantagens pessoais. Mas não são esses que Jesus está procurando. Não são esses que nós devemos pedir ao Pai que envie para a igreja. É preciso que nós tenhamos esse conjunto de qualidades ou de cumprimento de exigências do Senhor. É preciso renunciar-se, portanto, anunciar o Evangelho não é para o nosso engrandecimento. É preciso tomar a cruz, portanto, anunciar o Evangelho é seguir as pegadas de Jesus no sofrimento, na renúncia, no serviço. E é necessário seguir, mas seguir com fidelidade, para que aí sim nós possamos ser operários admitidos na messe do Senhor, naquela que o Senhor está pedindo, para que nós oremos pedindo ao Senhor da messe que nos envie operários. Então, por isso que é difícil, por isso que os operários são poucos, porque é exigente a missão, é exigente, não dá para ser de qualquer jeito, é preciso seguir essas exigências, é preciso cumprir essas exigências que o Senhor impõe para nós. E claro, saber que o nosso fim, nós caminhamos com o Mestre para o Calvário, para a cruz. Quem está evangelizando ou quem está anunciando ou se dizendo seguidor de Jesus, pensando em vitórias, pensando em honras, pensando em vida fácil, está no caminho errado. Não é isso que Jesus promete. E não é para isso que o Senhor está buscando pessoas. É para que nós possamos, com simplicidade, com humildade, obedientes, nos colocarmos a serviço dos irmãos, a serviço da evangelização, a serviço da igreja, para o engrandecimento do nome do Senhor e não para o nosso engrandecimento. Para que as pessoas sejam levadas a Jesus e não para que as pessoas sejam trazidas para nós. Nós não podemos buscar seguidores para nós, mas nós devemos evangelizar de tal forma que as pessoas busquem e sigam o Mestre Senhor Jesus. Aquele da cruz, aquele da coroa de espinhos, não outro, mas aquele que exige de nós renúncia, cruz, dedicação, humildade e serviço. Esse é o Jesus que nós precisamos seguir e é para este Jesus que nós devemos conduzir as pessoas. A nossa evangelização tem essa finalidade. Por isso, os operários são poucos. Por isso, é preciso clamar ao Senhor que envie operários desse quilate para ir e anunciar a palavra de Deus a todo o mundo e a todas as pessoas, para que aí sim as pessoas impactadas pelo poder do Espírito Santo e pela evangelização querigmática, correta, fiel,
se voltem para Jesus, mudem de vida, se convertam e sejam assim, seguidores. E lá na frente, depois de formados, depois de cumprirem todos os passos do processo, se tornem também mais evangelizadores para a messe do Senhor. Peçamos ao Espírito Santo que nos conceda a graça de sermos fiéis discípulos, fiéis apóstolos, fiéis anunciadores da palavra, para que outros e outros, ouvindo a pregação fiel, sigam Jesus, não a nós. E seguindo Jesus, também façam uma experiência de amor com Ele, se convertam, façam todo o processo de discipulado e, vivendo como discípulos fiéis, se tornem evangelizadores para a messe do Senhor. Venha, Espírito Santo, converte-nos e torna-nos verdadeiros anunciadores do reino do Senhor Jesus, para que todo mundo se converta e para que todo mundo conheça, ame e adore o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Um ótimo dia e até amanhã.